Olá, pequena cientista! Está começando mais um Cíntia Cientista. Eu sou a Cíntia e esse é o programa em que nós descobrimos coisas incríveis e como a ciência pode ser muito divertida. No programa de hoje vamos aprender mais sobre o maravilhoso mundo da geologia. Vamos descobrir como as montanhas se formam, aprender quais os diferentes tipos de rocha. E ainda fazer uma experiência incrível em que você poderá fazer areia movediça dentro da sua própria casa. E para começar, você sabe o que é geologia? A geologia estuda o nosso planeta, a Terra, que assim como nós, está em constante movimento e mudança. As geólogas são as cientistas que procuram pistas para nos ajudar a contar a história do nosso planeta. É como se elas fossem detetives da Terra. E nós fomos atrás de uma cientista de verdade para contar um pouco mais sobre a geologia. Eu me dei conta que eu sempre quis fazer geologia e não sabia disso. Eu não sabia o nome para isso. Eu sempre fui muito de olhar em volta e querer saber o que são as coisas, como é que explicam as coisas. Mas assim, se for resumir em uma palavra, a geologia estuda o planeta Terra, basicamente. A gente estuda tudo que diz respeito ao nosso planeta e hoje em dia cada vez mais também a outros planetas, ao espaço, meteoritos. Mas na verdade a gente é necessário para tudo. A gente é necessário desde para você poder construir túneis para passar o metrô, a gente é necessário para você encontrar água. Então a água ela fica presa dentro da rocha, então para você poder tirar, você tem que saber que rocha que está lá, você tem que saber que pedra que é. Né? O que eu trabalho hoje em dia é basicamente comunidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, quando a nossa vida ela começa quando a gente nasce, certo? Então, os nossos pais viram a gente nascer, então tem um dia certinho pra gente ter nascido. A Terra não é assim, né? Não tinha ninguém lá no comecinho pra gente saber exatamente qual que é a idade da Terra. Então, o que eu faço é trabalhar com isso, trabalhar com maneiras de como a gente pode determinar a idade da Terra e das rochas que estão nela, né? Das pedras que estão nela. Como a gente trabalha com rocha, a gente precisa ir ao campo. Então, a gente vai num lugar onde essas rochas aparecem, a gente fala que elas afloram, mas é basicamente onde elas aparecem e coleta, a gente vê o que elas, as pedras que nos interessam, né? Que tem a parte da história que a gente quer contar. A gente corta a pedra em fatias super fininhas e olha dentro do microscópio, a gente coloca no microscópio, ficam umas imagens super bonitas, assim, super coloridas e a gente descreve, de acordo com as coisas que compõem a rocha, a gente consegue dizer onde ela se formou, por que ela se formou. Eu pego um pedacinho de rocha, eu moo ela, deixo bem pequenininha, tipo poeirinha mesmo, e aí eu escolho o cristalzinho que eu acho mais bonitinho e que vai me contar essa história. E aí é esse cristalzinho que eu pego, analiso, coloco dentro da máquina, e aí eu jogo um feixe de laser nele, furo ele, e aí ele me diz qual que é a idade que ele tem, e aí com isso eu posso dizer qual que é a idade que a minha rocha tem. A fóssil, a gente observa a pedra, a gente observa a montanha, a gente observa a água, a gente observa a paisagem, a gente observa várias coisinhas pequenininhas e junta isso tudo e faz uma história, conta uma história, que no caso é a história da Terra, que é isso que a gente está tentando contar. Uma pessoa curiosa é essencial, essencial. Eu acho que não só a geologia, mas qualquer cientista, você tem que, pra você ser um bom cientista, você tem que, sabe, não deixar morrer a criança dentro de você, sabe, aquela criança que é por que disso? Por que aquilo? Mas e isso? E o céu? Por que é desse jeito, sabe? Cientista é isso, é uma pessoa que não deixou a criança morrer, que sempre tá se levando pelas perguntas que tem. Muito legal, né? E vocês viram aquele fóssil lá atrás? Incrível! Mas uma coisa eu fiquei curiosa. Como será que se formam essas montanhas que a Adriana estuda? Ah, já sei! Vamos consultar o grande livro da pequena cientista. Onde está? Onde está? Ah! Aqui. Montanhas. Montanhas. O mundo é formado por várias partezinhas, como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Essas partezinhas, elas se mexem bem lentamente. Mas às vezes, elas acabam se esbarrando e se empurram de uma forma que uma invade o espaço da outra. E assim elas formam as montanhas. E esse processo acontece bem devagarinho, ao longo de milhões de anos. É por isso que a gente não vê uma montanha surgindo de uma hora para outra. Muito legal, né? Ah, vocês ouviram isso?
Chegou a hora do nosso desafio da futura cientista. O momento em que a gente pergunta e você aí de casa responde. E a pergunta de hoje é: o que é que sobe e desce montanhas, mas nunca se mexe? Ficou curiosa? Eu também. Não sai daí, fique ligado que no próximo bloco nós voltamos com a resposta e com muito mais ciência. Olá, meninas aventureiras! Estamos de volta ao maravilhoso mundo da ciência, com Cíntia Cientista. E no programa de hoje, estamos descobrindo mais sobre a geologia e as coisas incríveis que uma geóloga faz. Vamos agora à resposta do nosso desafio da futura cientista. A pergunta feita no primeiro bloco foi: o que é que sobe e desce montanhas, mas nunca se mexe? Já sabe a resposta? Se você falou o caminho, acertou! Parabéns! E por falar em caminho, você já reparou que onde quer que você vá, sempre encontramos pedras? O jeito científico de falar pedra é rocha. As rochas são pequenos pedacinhos do nosso planeta que contam a história dele. E ao olhar com cuidado para uma rocha, podemos descobrir muito sobre ela, como onde ela nasceu, de onde ela veio, até chegar aqui. E assim, descobrimos informações preciosas sobre a Terra. E desvendar esses mistérios é uma das tarefas de uma geóloga. Algumas rochas são formadas de magma, um líquido bem quente que fica dentro do nosso planeta e que às vezes sai através dos vulcões. É o que chamamos de lava. E quando a lava esfria, ela endurece, formando uma rocha. É igual a uma vela. Que derrete e depois ela endurece novamente. Essas rochas que vêm dos vulcões são chamadas ígneas, palavra que vem do latim ignis, que significa fogo. Às vezes, as rochas podem se transformar em outro tipo de rocha. Isso acontece quando elas sofrem grandes mudanças de temperatura, como naquelas montanhas muito altas e muito frias. Também pode acontecer por pressão, como quando uma pedra enorme cai em cima de outra, mudando toda a sua estrutura. Essas rochas mutantes são chamadas de metamórficas, porque passam por uma transformação, sabe? A metamorfose. Assim como as borboletas. Existem ainda rochas formadas por pedacinhos bem pequenininhos de outras rochas que vão se acumulando no fundo dos rios e mares, formando camadinhas. E quando a água seca, um novo tipo de rocha nasce. Essas são as rochas sedimentares. E uma coisa muito legal que pode acontecer com as rochas sedimentares é a formação de fósseis. Se um bichinho morrer e for coberto por uma dessas camadas, ele pode ficar preso lá. E o seu esqueleto fica preservado por milhões de anos. É assim que a gente descobre quais animais viveram naquele lugar onde essa pedra foi formada. E muitas vezes são animais que nem existem mais hoje em dia, como o nosso amigo dinossauro. E se você quiser saber mais e ver de pertinho fósseis de animais, rochas e minerais, e até mesmo um esqueleto em tamanho real de um dinossauro, um lugar muito legal de conhecer é o Museu da Geociência, na cidade universitária em São Paulo. Vamos ver um pouquinho o que a gente pode encontrar por lá? Oi, gente, meu nome é Jaqueline, eu trabalho no Museu de Geociências da USP e hoje a gente vai conhecer um pouco do museu. Vamos lá?
aqui é o Museu de Geociências da USP e nele a gente abriga tudo que trata da Terra que a gente vive hoje. Então a gente tem minerais, rochas, fósseis, meteoritos e tudo que pode contar pra gente a história do planeta. As rochas são compostas de minerais e nas rochas a gente consegue descobrir muitas coisas sobre o planeta e sobre a história dele, inclusive a vida que existia no planeta. Então é nas rochas que a gente encontra fósseis de dinossauros, como esse, e de peixes, de tartarugas, de plantas e de tudo o que já viveu na Terra. Já pensou em encontrar um animal que viveu há muitos anos atrás? Aqui no museu, você pode vir aqui na mesa e escavar um fóssil que viveu há 110 milhões de anos atrás, na época do dinossauro. Esse fóssil de tartaruga é, na verdade, uma réplica desse fóssil original, que foi encontrado no Ceará, no Nordeste brasileiro, bem aqui no mapa. O Nordeste brasileiro, há milhões de anos atrás, era um mar, bem na separação das placas tectônicas. E foi esse mar que possibilitou que tartarugas, peixes, pterossauros vivessem aqui no Brasil. Com o passar dos anos, o Nordeste foi secando e esses animais foram morrendo. E foi assim que os fósseis ficaram no Nordeste, onde a gente encontrou eles atualmente. Oi, tudo bem? Sim. Qual é o seu nome? Ana Sofia. Você gosta de ciência? Sim. O que você gosta na ciência? Os fósseis. Por quê? É legal. Você vê os esqueletos dos animais que viveram há muito tempo atrás. Você sabe do que é esse fóssil que você está cavando? Não. Tira ele. Esse fóssil é um fóssil de cocô de um animal que viveu há muitos anos atrás. A gente chama ele de coprólito. Além dos fósseis, aqui no museu, a gente tem milhares de minerais. Esses minerais são estruturas cristalinas que estão presentes em todas as coisas do nosso dia a dia. Essa daqui, por exemplo, é a mica. A mica é usada para colocar no nosso shampoo, para o nosso cabelo ficar sedoso. E além disso, a gente também consegue fazer purpurina com a mica para passar e a gente ficar brilhante. Esse daqui é a grafita. A grafita é usada para pôr no nosso lápis de escrever, que a gente usa na escola e em casa para desenhar. Esse daqui é o talco. O talco é usado para fazer talco, que a gente passa quando a gente é neném. Essa daqui é a esmeralda. A esmeralda, ela é uma pedra preciosa e que a gente pode vender, fazer anéis, brincos, colares e tudo o que a gente quiser. Esse daqui é o quartzo, que também é usado para muitas coisas de brincos e essas coisas, e ele é um dos minerais mais comuns que a gente tem. E por último, essa daqui é a pirita. A pirita, às vezes, a gente confunde ela com ouro, mas ela não é. Cuidado, ela é ouro de tolo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês aqui. Vem com a família, traz os amigos, traz todo mundo e vem visitar a gente. Realmente esse museu é muito interessante. Vale a pena conhecer. Sabe o que significa esse barulho? Está na hora de mais um desafio da Futura Cientista. Vamos testar seus novos conhecimentos? E a pergunta é: em qual tipo de rocha é possível encontrar fósseis? Letra A, ígnea. Letra B, sedimentar. Ou letra C, metamórfica? No próximo bloco, a gente volta com as respostas e com muito mais ciência. Fique ligado! Olá, pequenas exploradoras! Estamos de volta com Cíntia Cientista, o programa que você aprende coisas incríveis e descobre novas possibilidades. E chegou a hora de responder o desafio da Futura Cientista. A pergunta é: em qual tipo de rocha é possível encontrar fósseis? Letra A, ígnea. Letra B, sedimentar. E letra C, metamórfica. Se você respondeu letra B, sedimentar, parabéns! Você é mesmo uma menina muito ligada. E isso é muito importante para ser uma cientista. Mas agora chegou o momento de responder as perguntas das cientistas curiosas de casa.
A Manuela tem uma dúvida e mandou um vídeo super legal pra gente. Vamos ver? Oi, meu nome é Manuela, eu tenho 8 anos e eu gostaria de saber por que umas pedras são preciosas e as outras não. Muito interessante a sua pergunta, Manu. Para uma pedra ser considerada preciosa, depende do que a gente acha bonito ou não. Mas também tem algumas pedras que são mais difíceis de encontrar do que outras, e por isso elas são consideradas mais valiosas. Para se formarem, as pedras preciosas precisam de uma quantidade considerável de algum componente, e algumas pedras raras são formadas por componentes muito difíceis de serem encontrados no nosso planeta. Existem situações também em que as pedras exigem um ambiente muito específico para nascerem. Esse é o caso do diamante, um cristal formado de carbono, um elemento bastante comum na Terra, que também forma o grafite do nosso lápis, que é bem baratinho. Mas os diamantes são preciosos e muito mais caros do que o lápis que você encontra na escola. Sabe por quê? Porque para o carbono virar diamante, ele precisa de uma temperatura e pressão que encontramos em pouquíssimos lugares na Terra. E agora chegou o momento mais esperado do programa. O momento em que você, aí de casa, faz ciência. E hoje vamos aprender a fazer a areia movediça e entender como que ela funciona. E para isso você vai precisar de 1 copo de água para 2 copos de amido. E se você quiser deixar a areia um pouco mais divertida, você pode usar um corante. Um corante qualquer para comida. Ah, e é claro, você vai precisar da ajuda de um adulto. Vamos lá? Primeiro, você vai misturar os 2 copos de amido em um recipiente maior. Depois vamos colorir um pouquinho essa água. Misture bem. E vai acrescentando aos pouquinhos. E mexendo. É super gostoso. Você tem que misturar bem. E tcharam! A sua areia movediça já está pronto. Quando você pega essa mistura e aperta com a mão, parece que a gente está segurando um sólido bem firme. Mas quando você abre a sua mão, tá vendo? A areia escorre como um líquido. Parece até mágica, né? Mas isso aqui é ciência. Mas vamos entender melhor como que isso acontece? Normalmente as coisas que vemos ao nosso redor são sólidas ou líquidas. Os sólidos têm tamanho e formato definidos. E quando tocamos, eles continuam no mesmo tamanho e formato. Já os nossos líquidos, assim como a água, se você tocar, ela se move. Mas essa areia movediça que a gente fez consegue ser os dois ao mesmo tempo. Isso porque o amido não se mistura de fato com a água e seus grãos ficam nadando por ela. Mas, por serem tão pequenos, parece que a água e a farinha são uma coisa só. Mas quando a gente faz força na mistura, tá vendo? Quando a gente faz força, esses grãos se juntam e formam uma massa dura, como se fosse um sólido. E
E quando não fazemos força, os grãos se separam e ficam flutuando na água, agindo como líquido. Muito legal, né? Agora você já sabe como fazer ciência dentro de casa. O mundo da ciência é mesmo surpreendente e cheio de coisas legais para aprender. Mas, infelizmente, o Cíntia Cientista de hoje está acabando. Mas foi muito legal passar a tarde com vocês e descobrir tantas coisas incríveis sobre o maravilhoso mundo da geologia. Mas semana que vem nós voltamos com mais um programa e muito mais conhecimento. Um beijo da Cíntia Cientista e até lá! E não se esqueçam, a ciência nunca para. Tchau!